Olá, pessoal. Hoje é a nossa última aula do curso do Livro dos Médiuns com Marco Bechara, e já dá uma saudade muito grande. Mais uma vez aqui agradecendo ao Marco por essa oportunidade. E vamos então para a nossa aula de número 37. Marcos, namastê. Atma Namastê, deixa eu colocar a minha apresentação. Ok? Aparecendo, Todos Marcos. vendo minha tela? Aula 37. Todos sim. Perfeito. Ok. Então vamos lá. Hoje nós estaremos falando sobre a última aula do Livro dos Médiuns, né, que é o capítulo 31, sobre dissertações espíritas. Marco, o que é isso, dissertações espíritas? Kardec, como um grande educador, após ter apresentado todas as possibilidades de mediunidade, o que ele faz? Ele busca consonância para corroborar tudo aquilo que ele falou, tá certo? Então, ele chamou esse capítulo de dissertações espíritas, onde vários espíritos dão depoimentos, né, que corroboram tudo aquilo que a gente aprendeu aqui com Kardec nessas 36 aulas anteriores. Então, vamos lá. As dissertações são compostas de 34 comunicações, sendo 28 consideradas fidedignas e 6 consideradas como apócrifas. Marco, por que 28 foram fidedignas e 6 apócrifas? Kardec, como todo grande, bom educador e médium também, né? Ele sempre desconfiava de determinadas coisas. Então, tudo que era assim que o espírito dizia, meu isso, meu aquilo, porque eu fiz isso, tudo que se considerava muito personalizado, Kardec acreditava que aquilo não era uma comunicação fidedigna, e ele chamou de apócrifa e separou isso, ok? Todas elas reforçam e enaltecem o conteúdo citado em todo o Livro dos Médiuns. Elas foram agrupadas em 4 grandes assuntos. Sobre o Espiritismo, tem 9. Sobre os médiuns, tem meia dúzia. Sobre as sociedades espíritas, tem 13. E as comunicações apócrifas, né, que são meia dúzia. Então, vamos ver como é que elas se apresentam. Primeiro, os espíritos que dão as comunicações são Santo Agostinho, Chateaubriand, Jean-Jacques Rousseau, um espírito familiar, que é o George, São Benedito, São Luís, Channing, Jesus, Pierre Pascal. Essas foram consideradas ainda Delphine de Girardin, né? O Espírito Verdade, que não deixa de ser Jesus, São Vicente de Paula, Fenelon, Massillon e Erasto. E o que foi considerado apócrifo, né, são 8, né? Eu botei 6, mas são 8 total, tá? Não, 3, 4, 5, 6. Não são 6 mesmo, esse número que está errado. Tá? São Vicente de Paula, 3. Napoleão o primeiro. Uma, Jesus deu uma aqui que foi considerada fidedigna e uma que ele não considerou como fidedigna. E Bossuet Alfred de Marignac, tá? As comunicações, né? Sendo que Santo Agostinho deu 2, né? O Espírito Familiar de Jorge deu 2, né? A maioria, o Channing deu 3, São Luís deu 5, tá? Mas a maioria deu uma comunicação apenas. Fenelon deu 2 também, Erasto deu 2 também, e aqui as apócrifas. Bom, o que a gente fez?
Objetivando ilustrar a importância dessas comunicações, resolvemos apresentar algumas delas, fidedignas, que consideramos como mais relevantes nos próximos slides. Então, dessas 28 comunicações, nós consideramos algumas para apresentar a vocês, né? Agora, se você me perguntar, Marco, vale a pena a gente ler todas elas? Vale. Até, inclusive, por exemplo, as que Kardec considerou como apócrifas, para você entender a cabeça de Kardec, como o critério que ele utilizava, né? Os 3 crivos de Sócrates que ele utilizava para considerar ou não uma comunicação sendo fidedigna ou apócrifa. Tá? Então, vale a pena você ler todas. Como o nosso tempo aqui é limitado, eu escolhi algumas que eu julguei serem as mais relevantes, ok? Então, vamos lá. Primeiro, dissertação sobre o Agostinho dando a comunicação. Santo Agostinho nos diz lá: confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que ele vos destina. Não vos será dado, é certo, gozá-la nessa existência. Porém, não sereis ditosos se não tomardes a viver neste globo, por poderdes considerar do alto que a obra que houverdes começado se desenvolve sob as vossas vistas. Couraçai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos que, ao que parece, hão de levantar-te contra o edifício cujos fundamentos pondes. São sólidas as bases em que ele assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí, Deus vos coroará a obra, mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seu discípulo todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Então, vamos analisar essa mensagem de Santo Agostinho, que ele deixa claro que, na realidade, cada um de nós prepara, né, o novo mundo, ou seja, o mundo de regeneração. Não são os espíritos simplesmente que vão, em 2057, virar uma chave e aí a gente entra no mundo de regeneração. Não, nós temos que estar preparados e estarmos produtivos, vamos dizer assim, para que isso aconteça. Tá? Por isso é que os espíritos nunca gostam de datar com precisão nada, porque sempre depende daqueles que habitam o orbe, ok? Então, ele deixa claro que o Mestre Jesus deixou tudo preparado, a espiritualidade preparada, tá? Mas depende também de nós, ok? E ele chama a atenção que todos os ensinamentos que nós vimos no Livro dos Médiuns, não basta ficar especificamente na cognição, na inteligência, na teoria. Nós temos que colocar em prática. Então, é preciso, né, o mundo precisa de exemplos de bondade, de tolerância, de desinteresse, tá? Senão ele identifica isso como uma fé estéril, ok? Então fica a mensagem de Santo Agostinho para a gente refletir. Agora, uma mensagem de São Luís. Não temais certos obstáculos, certas controvérsias. A ninguém atormenteis com qualquer insistência. Aos incrédulos, a persuasão não virá, senão pelo vosso desinteresse, senão pela vossa tolerância e pela vossa caridade
para com todos, sem exceção. Guardai-vos, sobretudo, de violar a opinião, mesmo por palavras ou por demonstrações públicas. Quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Nenhum móvel pessoal vos faça agir, e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Fazei o mesmo, vós, outros espíritas. Então, São Luís corrobora até o que Santo Agostinho falou e deixa claro, né, que a possibilidade relacionamento com o próximo, colocando em prática amar o próximo como a si mesmo, depende muito, muito da sua moralidade, não só da sua cognição, mas da sua moralidade. E ele nos deixa claro, vamos dizer assim, que nós temos que ser modestos, tá? Para que possamos fazer um bom trabalho, ou seja, nunca querer se exibir, tá? Sempre deixar os outros reconhecerem a sua competência. Então, isso cai muito de acordo com aquela aula que eu apresentei a vocês, o livro do Dale Carnegie, né, que eu até repeti agora recentemente, para que as pessoas possam ter um comportamento ilibado, né, dentro da doutrina espírita, porque o Dale Carnegie foi brilhante quando ele relatou a forma como devemos proceder em relação ao próximo, né? Então, fica a dica aí para todos nós, ok? Então, São Luís corroborou exatamente tudo aquilo que a gente aprendeu com Kardec e que Santo Agostinho também nos apresentou. Vamos para outra dissertação. Agora, a dissertação sobre o Espiritismo. E detalhe, eu vou até avançar aqui para vocês verem, quem faz essa dissertação, essa afirmação, nada mais do que o nosso mestre Jesus. E aí você vai ver o que Kardec coloca, tá? Comunicação é identificada com Jesus, tá? E Kardec considerou como fidedigna essa. Então, diz lá o mestre: venho eu, vosso Salvador e vosso juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina. Como o ceifeiro, atei em feixes o bem esparso da humanidade. E disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas, ingratos, os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer, não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém, que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais, e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir, clamando-vos: orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição e a vida, a prova escolhida durante a qual, cultivadas as vossas virtudes, tem que crescer
e desenvolver-se como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico, meus amigos. Os que hão assistido à minha vida e à minha morte são os intérpretes divinos da vontade de meu Pai. Homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinito pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com a verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Não confunda cristianismo com catolicismo, tá? Cristianismo não é sinônimo de catolicismo. O catolicismo acabou se divergindo em muitas coisas do cristianismo por criar dogmas, né, e paradigmas que só eles acreditavam e que, infelizmente, percorreu séculos, né, e séculos, e muitos acreditam até hoje. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, olha o que Kardec coloca para considerar essa comunicação como fidedigna. É uma nota que está exatamente no final dessa dissertação. Esta comunicação obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris foi assinada com um nome que o respeito nos não permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade e porque dele se há muitas em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais. A razão nos inibe de acreditar que o espírito, por excelência puro, responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria profanação no se lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Então, repara, Kardec deixa esta nota no final da dissertação para dizer o seguinte, não foi um médium qualquer, foi o melhor médium da sociedade parisiense. Tá? O ambiente era muito propício e como o trabalho, né, que era o livro dos Espíritos, estava chegando ao fim, ele acreditou, sim, que o Mestre Jesus, né, como todos os espíritos superiores, podem vir a dar uma comunicação. Tá? Mas ele colocou essa nota para deixar claro. Tá? Marco, e a outra nota que foi considerada apócrifa?
Ele considerou apócrifa, depois vocês podem verificar no livro, do Livro dos Médiuns, meu, tá? A minha disciplina, a minha doutrina, é muito eu, meu. Então, ele acredita que isso não é uma comunicação, vamos dizer assim, de um espírito superior, tá? É, colocando assim, com muito personalismo, tá? Por isso que a outra ele acabou isentando e colocando ela como apócrifa. Então, fica a dica aí, né? Segundo Kardec, do nosso querido Mestre Jesus. Uma dissertação sobre os médiuns. Quem dá essa dissertação é Joana d'Arc, tá? Então vamos lá. Deus me encarregou de desempenhar uma missão junto dos crentes a quem ele favorece por mediunato. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos quando se originam dos favores mesmos que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médios lhes granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações, eis para eles o escolho. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente a lembrança. Fazem mais. O que só devem a Deus, atribuem-no a seus próprios méritos. O que acontece, então? Os bons espíritos os abandonam? Eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiarem? Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhes não pertence, que não lhe pertence, né? Até que Deus os puna, afinal, retirando-lhe uma faculdade que desde então somente fatal lhes pode ser. Está falando, nesse momento, ela está falando sobre o mau uso da mediunidade. Né? Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confie no guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho, que é o filho pródigo do egoísmo, né? Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérpretes dos espíritos para os homens, de que severamente punidos sereis, porque mais favorecidos fostes. Então, tá que se utiliza, né, da mediunidade, do mediunato de forma equivocada, por exemplo, cobrando, tá? Ele vai ter que acertar as contas, né? Porque ele foi, entre aspas, favorecido e não soube usar isso em benefício do próximo. Continua Joana d'Arc. Espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médios a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já disse, é o orgulho. Né? Então, aqueles médios que acham que só fazem a psicografia de espíritos superiores, que eles jamais poderiam estar num processo de fascinação, ou até de uma obsessão leve que seja, né? E Joana vem chamar a atenção que todos nós, como seres humanos, somos falíveis, tá? E os médios têm que estar mais atentos do que as outras pessoas, pois eles são mais assediados, ok? Então, meus irmãos, essas foram as dissertações que eu resolvi escolher, tá, para apresentar a vocês. E, como eu falei para vocês, nós encerramos o nosso curso aqui,
e eu coloquei uma mensagem aqui para nós, tá? Queridos companheiros da egrégora de estudo do Livro dos Médiuns, só tenho a agradecer a cada um de vocês a oportunidade de convívio e desejar, do fundo do meu coração, que cada informação trocada tenha sido motivo de aprendizado e produção de conhecimento, para o autoconhecimento e melhoria contínua do padrão vibracional do seu pensamento, da sua fala, das suas atitudes e das suas emoções. Só seremos melhores medianeiros e parceiros da espiritualidade boa e superior se formos melhores pessoas, melhores amigos, melhores filhos, melhores pais, melhores colegas de trabalho, melhores chefes, e em todas as demais atividades humanas que estabeleçam as relações interpessoais. O trabalho continua. E que Deus, Jesus e a espiritualidade superior nos orientem e nos iluminem a continuar com boa vontade e dedicação na construção desse novo mundo que se anuncia conforme predições e profecias. Namastê, do amigo Marco Bechara. Para quem ainda não se inscreveu, eu fiz um convite que a partir do dia 2 de novembro estaremos começando um novo curso que substitui esse, né? No mesmo domingo, que começa a partir do dia 2 de novembro, onde nós falaremos sobre o céu e o inferno. E é uma reflexão muito interessante, porque e paradigmas que a Igreja Católica criou e mostra como o Espiritismo interpreta essa disseminação dessa informação da Igreja Católica, inclusive mostrando a incoerência de vários desses paradigmas que eles criaram. Então, meus irmãos, como eu disse a vocês, espero com muito amor cada um de vocês no dia 2 de novembro para iniciarmos uma nova jornada com o curso O Céu e o Inferno, quarto livro do nosso querido Pentateuco, ok? Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês e habite os seus lares. Um abraço, beijo no coração.